E aí galera do 9º ano, tudo tranquilo com vocês? Por aqui, tudo em paz, graças a Deus. Desde já, falo que estou com muita saudade de vocês, também peço orações a todos vocês e aproveito para falar que eu gostaria que essa crise passasse logo, que Deus ajudasse, que nós voltemos logo para a sala de aula, afinal de contas, nossos encontros presenciais estão fazendo muita falta, não é verdade? Vamos lá? Nossa aula de hoje trata do assunto localização do continente europeu, que aparece na unidade 2, capítulo 4, nessas páginas aqui. Hoje nós vamos tratar apenas da localização do continente europeu. Daremos continuidade com relevo da Europa, hidrografia e aspectos naturais. Beleza? A Europa é um continente que tem sua localização em 3 hemisférios diferenciados. O ocidental, oeste do meridiano de Greenwich, o oriental a leste do meridiano de Greenwich e em relação ao paralelo do Equador, no setentrional, totalmente ao norte. Ainda ela tem sua localização ao norte da África e a oeste da Ásia. E também ao sul do Oceano Ártico, o glacial. E a oeste nós temos o Oceano Atlântico. Você sabia? A Rússia é o maior país da Europa. É o maior país do mundo, com uma extensão territorial de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. Como acontece isso? A Europa tem uma extensão territorial de 10 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. Porém, a Rússia fica localizada na Europa e na Ásia. Por esse motivo, a Europa é uma extensão territorial do continente asiático. Damos o nome de Eurásia. Não são todos os países da Europa que participam da União Europeia. A Rússia é uma delas. Das 50 nações do continente europeu, apenas 28 delas fazem parte da União Europeia. Curiosidades. A Europa é um continente com relevo pouco acidentado, se comparado a outros continentes. Em termos de relevo, podemos considerar que existem 3 grandes conjuntos morfológicos. São as planícies, os planaltos e as montanhas. Grande parte do relevo é constituído pela Grande Planície Central Europeia, que se estende desde a costa ocidental da França e vai até os Montes Urais, limite com a Ásia. Os planaltos que se localizam no interior da Europa, principalmente ao sul da Grande Planície Europeia, nesta zona planáltica, destaca-se alguns relevos muito antigos, de forma arredondadas e poucos elevados, com altitude inferior a 2.000 metros. As montanhas mais jovens se localizam, sobretudo, ao sul da Europa e são montanhas de altitude elevada, superior a 2.500 metros, e se apresentam com declives bastante acentuados. As cadeias montanhosas de formação recente ocupam a porção sul do continente e são grandes elevações com altitudes superiores a 2.500 metros. Nessas formações encontram-se os Pirineus, que separa a Península Ibérica da França. A elevação máxima dessa região é o Pico Aneto, com 3.404 metros. Os Alpes, que apresentam relevo bastante acidentado, estendem-se da França até a Áustria. Essa é a cadeia montanhosa mais jovem e mais representativa da Europa. Sua elevação é o Monte Branco, com 4.807 metros. Está associado às baixas temperaturas de inverno. As regiões dos Alpes
tornou-se famosa pelas belas paisagens e pela presença de hotéis e estações de esqui, que propiciam aos turistas a prática de esportes de inverno. A Península Itálica encontra-se a cadeia dos Apeninos, com altitude máxima de 2.914 metros. A região sul da Europa encontra-se os limites da placa africana e euroasiática. Fato o tal que é apontado como responsável pelos vulcões ativos e pelos abalos sísmicos esporádicos que ocorrem na região. No Mar Adriático situam-se os Alpes Dináricos, onde se encontram o Pico Durmitor, com 2.522 metros de altitude, na Península Balcânica. Esta é a formação denominada como Balcãs, com as maiores altitudes localizadas então entre a Grécia e a Bulgária. Os Carpatos constituem a cadeia montanhosa mais antiga, de forma arredondada, onde suas altitudes são modestas em relação às maiores elevações europeias. Destaca-se o Pico Cherlakowski, na Polônia, com 2.655 metros. Na região sudoeste da Europa está o Cáucaso, localizado entre os mares Negros e Cáspio. Seu ponto mais elevado é o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude. A Islândia também apresenta eventos sísmicos, onde sua origem vulcânica é distinta do restante do continente europeu. Em 2010, importante erupção ocorreu nesta região, o que impediu o tráfego aéreo de vários dias dentre os países europeus. A formação geológica que embasa o relevo europeu favoreceu a formação de reservas minerais de petróleo, carvão, ferro, manganês, entre outros. Essas reservas são amplamente exploradas e deram suporte necessário para o desenvolvimento industrial do continente. A hidrografia europeia. O uso dos rios europeus de planície estão entre os mais navegáveis do mundo. Já os que se encontram nas áreas montanhosas são bem mais aproveitados para a produção hidrelétrica. A Europa apresenta grande quantidade de rios que desaguam diretamente no oceano, ora em lagos, mares ou outros rios. Desse emaranhado fluvial destacam-se as seguintes bacias hidrográficas. A do rio Reno nasce na Suíça e serve de fronteira entre a França e a Alemanha, onde banha uma das mais industrializadas áreas de toda a Europa, e deságua nos Países Baixos, no porto de Roterdã, na Holanda. Por ser legalmente utilizado na navegação, o Reno interliga-se a outros rios através de canais. O Danúbio, que nasce no maciço da Floresta Negra, na Alemanha, drena importantes rios no centro-sul europeu e deságua no Mar Negro. Além da Alemanha, ele banha os seguintes países: a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, a Sérvia, a Bulgária, a Romênia e a Ucrânia. O rio Volga, o maior rio europeu cujas nascentes se localizam no planalto do Valdai, na Rússia, drenado por muitos outros afluentes até desaguar no Mar Cáspio. No conjunto hidrográfico europeu destacam-se os seguintes rios: o Garonne, o Loire e Sena, na França, o Douro e o Tejo na Península Ibérica, em Portugal, o Elba, o Oder, o Vistula na planície germano-polonesa, o rio do Pó na Península Itálica, o Tamisa na ilha da Grã-Bretanha. Lagos. A Europa possui uma formação lacustre, ou seja, através do processo erosivo glacial, derretimento das geleiras. Na Rússia europeia,
Temos Ládoga e Ônega, que apresentam uma origem tectônica, são alimentados pelo derretimento das neves. Ládoga é o maior lago da Europa. Vänern e Vättern na Península Escandinava. Lagos residuais. A Finlândia possui lagos resultantes das escavações de geleiras. O mais belo dos lagos ficam nos Alpes. O continente europeu. Quando percebemos o mapa do continente europeu, já notamos que ele está situado entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essas localidades encontram-se dentro da zona temperada do norte, ou seja, no continente europeu, a latitude e a altitude, além da continentalidade, são fatores determinantes para diversos tipos climáticos. Soma-se isso à presença da corrente marítima do Golfo, que ameniza os rigores do clima próximos ao Oceano Atlântico. Pequenas áreas do norte da Europa têm o clima polar, com invernos rigorosos e verões curtos. As regiões influenciadas pela proximidade do oceano têm o clima temperado, úmido e oceânico. Suas características básicas são verões quentes e pluviosidade acentuada, gerada pela influência marinha, e invernos frios, suavizados pela corrente de águas quentes do Golfo. O clima da porção mais central da Europa é do tipo frio, que se estende até as regiões mais orientais do continente. As características básicas desse tipo climático são verões quentes e os invernos rigorosos, que proporciona elevada amplitude térmica, ou seja, diferenças grandes de temperatura. O fator mais marcante do clima frio é a continentalidade. Por isso, observa-se o maior rigor climático em lugares mais distantes do oceano. O clima mediterrâneo, favorecido pela influência marinha do mar Mediterrâneo, nesse clima, os verões são quentes e secos e os invernos são brandos e chuvosos. Nas regiões europeias próximas aos mares, o Negro e o Cáspio, ocorre o clima semiárido, caracterizado pela irregularidade das chuvas. Vegetais da Europa. A vegetação da Europa não seria diferente analisando primeiramente o clima. Ele não é complicado de entender. Primeiro veja o mapa com calma e em seguida leia a descrição de cada característica climática no velho continente. Pois o clima e a vegetação estão diretamente interligados entre si. Afinal de contas, cada tipo de vegetação se adequa exatamente aos tipos climáticos existentes em cada região. O primeiro bioma que iremos falar é a tundra, preservado em todo o mundo. Isso ocorre em função de sua localização, através de áreas de grande frio, de muito frio, pelo baixo valor econômico. Essa cobertura vegetal é comum nas regiões polares. Isso acontece quando há o degelo de cada região polar. Como esse período é muito curto, as espécies precisam ser fortes e rápidas para aguentar as baixas temperaturas e outras intempéries climáticas. Exemplos delas são os líquens, musgos, arbustos baixos e as ervas. Floresta boreal, também conhecida como taiga. A floresta boreal está localizada ao sul da tundra e leva muito tempo para se desenvolver até o seu estágio adulto. Suportam baixas temperaturas e pouca incidência de luz. Localização ocupa uma faixa situada do Círculo Polar tanto na Eurásia quanto na América do Norte, constituído
constituindo cerca de 38% das florestas de todo o planeta. Floresta temperada, vegetação que foi predominante na Europa, mas graças à devastação humana está reservada apenas poucos parques e reservas florestais. Uma das características desse tipo de floresta são as folhas que caem, nutrindo o solo. Chamam-se folhas caducifólias. Estepes, vegetação composta por herbáceas ou gramíneas, proveniente dos solos férteis. Estepes de clima semiárido são resistentes ao longo dos períodos de seca, de estiagem e de climas extremos. Estepes de semiárido são considerados uma faixa de transição de vegetação e clima, ocorrendo geralmente nos arredores do deserto. Isso ocorre nas fronteiras do Oriente Médio com a Europa. Vegetação de alta montanha ocorre com temperaturas baixas e onde existem as altas montanhas. Na Europa, isso ocorre sobretudo nas cadeias montanhosas dos Alpes e nas cordilheiras escandinavas e nos montes Urais, na fronteira com a Ásia. Vegetação mediterrânea é o tipo de vegetação caracterizado na costa mediterrânea, localizado principalmente no norte da África e no sul da Europa. Embora esteja presente em outras partes do globo, dos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, do Chile, no sul da África e também da Austrália, esse tipo de vegetação possui 3 grandes estratos vegetativos, ou seja, apresenta uma vegetação com 3 tamanhos de altura e diferenças: o tipo arbóreo, arbustivo e herbáceo. Desta forma, a vegetação mediterrânea é formada por árvores esparsas e arbustos com ervas